E hoje é dia do nosso quadro Contabilizando. E hoje o nosso assunto é sobre alvará de funcionamento de um estabelecimento. Você tem ideia dos documentos necessários ou o que pode implicar se você não fizer uma pesquisa prévia sobre o local? Sobre esse assunto a gente conversa hoje com a Maíra Saíta, da Saíta Contabilidade. Boa noite, Saíta. Seja muito bem-vinda, Maíra. Boa noite. Obrigada, Roberta. Maíra, para início de conversa, como é que funciona e qual a importância de se ter um alvará de funcionamento? Principalmente, o alvará ele é obrigatório sempre, tá? Mas no final do ano, sempre acontece meio que uma força-tarefa, assim, das prefeituras. Então, por isso que eu conversei com você um pouquinho lá fora sobre esse assunto, da importância dele, né? E eu sei que os estabelecimentos, os comércios estão todos precisando muito funcionar Sim. Nessa época, então tem que estar com o alvará de localização e funcionamento em dia. E é justamente para isso que ele serve, para saber se aquele comércio, aquele local está adequado, está apto a funcionar e a receber pessoas. E aí a gente tem ideia, então, que empresas precisam desse documento? Qualquer tipo de empresa, não? Na realidade, todas. Por quê? O comércio, ele precisa do alvará para poder abrir as portas e receber pessoas. Então, é feita a análise se o tamanho do local está ok, se extintores, toda essa parte burocrática para ver se o imóvel é apto a um comércio. E quem presta serviço precisa da inscrição municipal da prefeitura para poder emitir nota de serviço. Então, na realidade, todo mundo precisa, porque muitas vezes as pessoas me falam, mas Maíra, eu preciso de um alvará, um exemplo, eu trabalho com informática em casa, né? Hoje que se expandiu muito o home office, eu falo, então, se você vai prestar serviço para uma outra empresa, programador presta muito, né? Faz site, essas pessoas que prestam esse tipo de serviço, precisa fazer o alvará para ter inscrição municipal. Aí a gente mostra que não é um comércio, que não tem porta aberta, né? Que é uma prestação de serviço, para poder sair a inscrição municipal e essa empresa poder emitir nota. Ou seja, então, na verdade, todas as empresas precisam de um alvará de funcionamento. Todo mundo precisa. Ok. Agora, esse alvará, ele está ligado na questão do comércio, por exemplo, ao AVCB dos bombeiros? Tá. Precisa estar junto? Precisa estar junto. É um trabalho em equipe. Dependendo da atividade também, vigilância sanitária, precisa, né, por exemplo, restaurante, precisa estar tudo de acordo com a vigilância. Com o corpo de bombeiro, precisa ter as demarcações, os adesivos, os avisos, os extintores. Também tem que tomar cuidado com o endereço e o tipo de atividade que está liberado no corpo de bombeiros, no AVCB, né? Na autorização. O AVCB é praticamente a autorização daquele comércio poder exercer aquelas atividades. Se está de acordo com as atividades que você vai exercer, e o endereço também tem que estar de acordo com o IPTU. Tudo tem que conversar, tudo tem que casar. Tem uma ordem dessa documentação, por exemplo, eu preciso primeiro ter o AVCB para tentar entrar com o alvará? Isso. Existe uma ordem? Existe. Okay. Você tem que ter o AVCB, IPTU e a empresa aberta, tudo com o mesmo endereço, mesma atividade, tudo conversando, para depois poder pedir o alvará de localização e funcionamento. A gente fala que as pessoas que são MEI, microempreendedores individuais, às vezes conseguem meio que se virar sozinhas, né? Às vezes, não é preciso um contador, mas você falou que precisa de um alvará. O MEI também precisa? O MEI também precisa. Ou seja, é bom pedir uma ajuda, né? Vamos conversar, que é meio complicado. Se ele não conseguir fazer sozinho, solicite o auxílio de um contador. Precisa porque, vamos supor que é um MEI, mesmo com faturamento reduzido, mas ele tem uma pequena loja, vamos supor uma pequena doceria, porta aberta, recebe público, ele precisa do alvará. Se ele é um prestador de serviço, faz site, por exemplo, de novo o mesmo exemplo, precisa emitir nota de serviço para poder receber, ele precisa da inscrição municipal da prefeitura, que é o mesmo processo. Tá. E aí, como é que é essa solicitação do alvará? De quem que é a responsabilidade pela emissão dele? A responsabilidade é da prefeitura. Ok, mas aí quem tem que pedir é o... Quem tem que pedir é a empresa. Isso, a empresa, se for MEI e conseguir fazer sozinho,
Faz sozinho, se tiver um contador, o contador monta, que é um processo, tá? Tá. Não é algo que você só liga lá ou entra no site, tem que montar um processo, tem diversos documentos que são necessários, não é um documento só. Por exemplo, abri a empresa, tá aqui meu CNPJ, quero alvará. Não. Tem uma lista de documentos, monta-se o processo, encaminha-se para a prefeitura. Tem prefeituras que são online e algumas ainda são presenciais. E aí a responsabilidade da emissão fica a cargo da prefeitura. Custo, Maíra? Então, depende. Infelizmente, eu não consigo te dar um valor exato. Depende da metragem, do tamanho do estabelecimento e da prefeitura. Ah, da cidade que está inserida. Isso, de cada cidade. Depende muito. Mas não é nada absurdo, tá? Alvará é algo acessível. Ok, então. Maíra, um feliz ano novo para você. A gente está chegando no finalzinho do ano. Muito obrigada por toda a sua companhia com a gente aqui, trazendo esclarecimentos importantes no nosso quadro Contabilizando. Boas festas para você. Eu que agradeço. Obrigada, Roberta, por esse ano. Foi muito legal. Nunca imaginei que alguém pudesse assistir um quadro falando sobre contabilidade, né, que é um tema relativamente chato, mas foi muito legal e o retorno do público foi muito legal também. Gostei demais. Um feliz ano novo para você, muito sucesso para nós. Obrigada. Contabilizando. Oferecimento. Saíta. Mais que uma contabilidade.